Glória a Deus. Como é bom poder estar na casa do Senhor. Como é bom ouvirmos a voz dEle, seja através de um louvor, seja através de uma dança, seja através de uma conversa, porque Deus sempre está. Deus sempre está em todos. Ele é a nossa morada. Ele faz morada em nós. Amém? Amém? Aleluias. Nós temos levado durante uns 2 meses, guiados pelo rio do Espírito Santo, primeiro em conhecer mais a Cristo e a maneira e a forma de conhecermos a Cristo. E domingo passado nós liberamos uma palavra, uma ministração sobre começa por um. Começou por Adão, e Adão, na sua desobediência, gerou uma violência que acabou com a humanidade. Um caos novamente. Mas aí Deus olhou para a terra e viu um homem justo, íntegro e bom, e através de Noé, em obediência, ele gerou uma nova humanidade, gerou vidas. E aí Jesus veio para nos salvar, para trazer novamente de volta a origem do princípio de tudo. E aí eu quero perguntar nesta noite, nós vamos nessa linha nesta noite, que com certeza cada um de nós temos um irmão ou uma irmã. Todos temos irmãos e irmãs, tem? Quem daqui é o irmão mais velho da sua família? O irmão mais velho. Olha, temos. Então vocês saibam, vocês como irmãos mais velhos na família de vocês, vocês têm sobre vocês a primogenitura. Vocês são os primogênitos. O que é primogênito, pastor, né? Primogênito é o termo utilizado para designar o primeiro filho de um casal. Também conhecido como o filho mais velho em relação aos seus irmãos consanguíneos. Assim, o significado literal de primogênito seria aquele que foi gerado antes de todos. Ai, quem já não arrumou uma briga, né, irmãos? Uma confusão, uma discussão. E aí quando o seu irmão mais velho chega, você fala, ufa, fui salvo pelo gongo, né? Eu não tive a oportunidade, eu não tive, né, o prazer de ter irmão mais velho, mas eu tive uma irmã mais velha, né? Aliás, ainda tenho, que além de ser minha irmã, é minha mãe hoje, né? Que mamãe já foi recolhida há mais de 20 anos, e ela continua cuidando de mim em todos os termos. E é muito interessante que sempre quando nós olhamos para o nosso irmão mais velho, não é? Nós sentimos um porto seguro. Nós vamos buscar aconselhamento, nós vamos buscar orientação. Né? Por quê? O irmão mais velho, a tendência natural, pela maturidade da sua idade, ele vai ter um conselho mais maduro para dar para nós. Amém, queridos? Mas nós vamos ver na Bíblia algumas coisas a respeito de irmãos mais velhos, alguns com uma atitude e outros com outra atitude. Mas primeiro nós precisamos saber o que significa a primogenitura na Bíblia. A primogenitura significa primazia, primícias, é a unção, e unção é o símbolo do Espírito Santo. Se no Antigo Testamento apenas o filho mais velho tinha direito à primogenitura, no Novo Testamento a Bíblia nos mostra que somos nascidos do Espírito Santo e primícias de tudo que o Senhor criou. Então qual é a vantagem de ser o primogênito, de ser o primeiro filho? A primogenitura era o direito, ou seja, a vantagem que o primogênito tinha sobre os demais irmãos na sucessão e na herança dos pais. Ele automaticamente, o primogênito mais velho, assumia, né, as responsabilidades da família. E qual era o valor da primogenitura?
A primogenitura é a tradição comum de herança de toda a riqueza, estado ou função dos pais pelo primeiro filho, ou na falta de uma criança por parentes próximos, de forma a manter o status da linhagem familiar. Entre irmãos, o filho de um irmão mais velho falecido tem prioridade sobre o irmão mais novo. E o que é a bênção da primogenitura? A bênção da primogenitura era a bênção que pais, patriarcas passavam ao seu filho primogênito. Com a morte do patriarca, o filho mais velho assumia o lugar do pai, no conselho e na administração dos seus bens, dos seus servos e de suas servas. Amém, queridos? Então, a primogenitura na tradição, ela nos mostra um lugar de honra na família. O primogênito, o filho mais velho, ele tem a primazia, ele tem, né, o privilégio de, após a morte, né, dos seus pais, de assumir, né, toda a responsabilidade, né, da casa. Amém, amados? Ouviu, filhos mais velhos? Então vamos a alguns exemplos na Bíblia. O primeiro, óbvio, o primeiro filho mais velho da Bíblia, o nome dele é Caim. Gênesis capítulo 4, vamos lá, do versículo 1 a 16. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Então, o primeiro filho da humanidade, o primogênito, é Caim. Né? E aí nós vamos lendo, vai mostrar para nós. Vamos lá? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Então deixa um pouquinho aí. Então nós vamos lá. Então o primogênito era quem? Caim. E depois o filho caçula, quem era? Abel. O que Abel era? A profissão de Abel, pastor de ovelhas. A profissão de Caim, agricultor. Vamos lá? Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Olha que interessante. O Senhor aceitou com agrado Abel, junto com o quê? E a sua oferta. Em contrapartida, olha o que ele fala a respeito de Caim. Mas não aceitou Caim, ou seja, a pessoa dele, e a sua oferta. Por isso se enfureceu. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha que interessante. Caim ofereceu uma oferta e Deus não aceitou. Por quê, queridos? Entenda, não é só a questão, não foi somente a oferta, foram os dois. Deus rejeitou tanto a pessoa, o caráter de Caim, e em contrapartida, a atitude que ele fez em trazer a sua oferta. Compreende? E nós vemos um balanço, o seu irmão Abel também fez a mesma coisa, mas qual foi a diferença das duas ofertas? Caim foi lá e pegou qualquer fruto da terra e trouxe para o Senhor. Abel não, pegou a gordura das primeiras, ou seja, da primícia. Guarde isso no seu coração, amém, queridos? Nós vamos ver, nós vimos aí, qual é a reação de Caim e qual é o aviso de Deus, né? O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha o aviso: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado a ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha aqui, irmãos, se fizer o bem, glória a Deus, aleluia. Agora se fizer o mal, está à porta. Cabe a quem, queridos? Cabe a quem dominar? A nós.
A você, a eu, não cabe a Deus. Deus está avisando como avisou Caim. Por que você se esfureceu? Por que você está dessa forma? Por que você está furioso? Calma. O pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Amém? E aí nós vamos ver em seguida, né, a atitude de Caim em relação ao seu irmão. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Olha, irmãos, Caim chamou seu irmão Abel. Ô mano, ei, como chama o seu irmão mais velho, Bruna? Seu irmão, você é a mais velha, não é isso, Bruna? Você levantou a mão, não é isso? Qual é o seu irmão caçula da sua casa? Tanto faz. Amanda. Então a Bruna fala: Amanda, trazendo para os tempos de hoje, né? Vamos lá no shopping center. O que a Amanda vai fazer? Oh, o irmão mais velho gostou, né? Não é? O que a Amanda vai fazer? Opa, minha irmã mais velha, eu confio nela, me chamou, eu vou com ela para o shopping. Só que no caminho de sair da casa para o shopping, ela joga ela fora do carro. Está dizendo para vocês estão dando risada, mas é o que aconteceu com Caim e Abel. O irmão mais novo confiou plenamente nele. Vamos lá, vamos. Estou com meu irmão mais velho, estou guardado, estou cuidado. Compreende? Mas chegando lá, o que ele faz? Ele o matou. Então nós vemos aqui um irmão mais velho, que em vez de cuidar do seu irmão mais novo, o que ele faz com esse irmão mais novo? Ele literalmente o mata. Ele se torna o primeiro assassino da história da humanidade. Nós tínhamos só uma família constituída: Adão, Eva, Caim e Abel. E mesmo assim a gente vê, né, Satanás agindo de uma forma muito forte na família. Compreende isso, irmãos? Ontem o pastor Alexandre falava aqui no culto da família justamente sobre isso, né? E no final a pastora Cléo orou nesse sentido sobre as famílias. O alvo de Satanás hoje nunca deixou de ser, desde o início, viu, pastora Cléo? Desde o início, nós vemos aqui, desde Gênesis, é a família. Uma família desestruturada, compreende, queridos? Gera uma sociedade totalmente desestruturada. Amém, queridos? Mas nós estamos na frente, nós estamos no fronte, para que nós possamos realmente fortalecer as nossas famílias, em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Amém? Então, a gente vai ver, mas tudo que, quando Caim leva o seu irmão Abel e o mata, tem consequências, irmãos. Nós vamos ver a partir daí até o versículo 16. Vocês vão ver um diálogo entre Deus e Caim, e o que gera na vida de Caim. Caim, primeiramente, ele é amaldiçoado, ele foi expulso. O Senhor dá uma ordem muito clara: será um fugitivo errante pelo mundo. Ele foi marcado, Deus colocou um sinal nele, e por final, irmãos, ele foi afastado da presença de Deus. Vocês compreendem, irmãos? Tudo que nós fazemos, irmãos, tem consequência. Se você fez o bem, as consequências é para o bem. Se você fez o mal, as consequências vai ser sempre para o mal. Você plantou pepino, você nunca vai colher rosas. Nunca vai colher rosas. Compreende isso, irmãos? Então, a gente vê uma reação, né, e uma atitude totalmente negativa, né, de Caim, o primogênito, para o seu irmão mais novo, Abel, o caçula. O segundo primogênito que eu gostaria de falar é sobre Eliabe, o filho de Jessé, irmão do rei Davi. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 em diante, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel.
encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Presta muita atenção, irmãos. Olha, Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e mostrarei a você o que fazer. Onde você irá ungir para mim aquele quem eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Ó, muita atenção daqui para frente, irmãos. Ó, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Então Samuel bateu os olhos em Eliabe. Daqui a pouquinho eu vou mostrar quem era Eliabe. Ele era o primogênito da família, amém? De uma família de 7 irmãos, né? 8 irmãos com Davi, né? Ele era o primogênito. Mas ó, quando Samuel bateu os olhos, ele disse: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Qual foi a resposta do Senhor? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém, queridos? Aí a gente vai, aí daqui para frente nós vamos ver um desfile de todos os irmãos de Davi. Olha que interessante, ó. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse também: não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: bom, né? Ainda tenho o caçula, ou seja, o filho mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Vem cá, Eliam, vem cá, Eliam. Desse jeito assim, ó. Legal. Aí, ó. Entra aqui, Eliam. Aí, isso, vai entrando aí, vai. Entrou. Aqui, tá aqui. Imagina o estereótipo do rei Davi. Olha lá, ó. Ele era ruivo, mais ou menos, né? De belos olhos. Aí eu sou. Ana Clara? De boa aparência. Pose de jogador caro. Pose de jogador caro. Pose de jogador o quê? Pose de jogador caro. Boa. Então, olha que interessante, irmãos. Então entra Davi. Aí eu quis trazer, assim, veio na minha mente o estereótipo, né, de um jovem caçula, né, todo descolado, de boné e tal, né? Davi aqui não dá para ver, mas o estilingue dele estava pendurado aqui, e pá, né? Obrigado, viu, Davi? É isso, vocês conseguiram ver? Então ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse: é este, levanta-se e unja-o. Mas olha que interessante aqui, irmãos. Espera aí, vamos voltar um pouquinho. Quando Eliabe apareceu, Samuel olhou, e o que chamou a atenção foi a estatura, o estereótipo que tinham para rei naquela época. Porque nós vemos que o primeiro rei levantado de Israel foi Saul.
E quando você pega a descrição de Saul, ele era a palavra diz que ele se sobressaía a todos quando ele chegava pela sua estatura. E que os seus cabelos, quando cortavam, davam mais de 2 quilos. Compreende isso, irmãos? Então esse era o estereótipo de homem que a nação de Israel tinha como rei. E aquilo, o sacerdote, o juiz, amém, queridos? Samuel, quando ele bateu os olhos, falou: pai, é esse aí. O que Deus falou com ele? Não, peraí, eu não vejo como os homens, eu não vejo a aparência, mas eu vejo o coração. Mas aí a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que Davi também era um jovem de boa aparência. Compreende, irmãos? Foi isso que me deu um nó. Eu falei: mas espera aí, Senhor, mas o que Deus olhou em Davi? Não foi a sua aparência descolada de pose de jogador caro, né? Essa foi boa, você pose de jogador caro. Ai, só Elia, meu. Devia ter chamado, mas glória a Deus, aleluia. Amém? Você entende isso, irmãos? Então, o que Deus vê em cada um de nós, irmãos, Ele não vê o seu exterior. Para Ele não importa se você veste, né, se você tem pose de jogador caro, né, veste Gucci, Yves Saint Laurent, ainda existe essas marcas? Ainda existe, né? Uau, né? Enfim, né? Não é isso. Se você tem uma Ferrari, se você tem um Fusca, se você tem um casarão, ou você tem um barraco, os olhos do Senhor não se movem nesse sentido. É na sua vida. Ele não vê o exterior, Ele vê o seu interior. Compreende? Acabamos de louvar o Senhor. Toma as minhas mãos, eu já não preciso delas. Toma o meu coração, também já não preciso dele. Porque tudo é dele, irmãos. Tudo é do nosso Senhor. Ele quer que você o conheça, e quando você o conhecer, Ele não quer que você pare, não, meu irmão. Ele quer que você prossiga cada vez mais e cada dia mais em conhecê-lo mais e mais e mais, porque na medida que você conhecer a Deus, você vai conhecer quem você é realmente diante dEle. Compreende isso, irmãos? Você vai se conhecer, e você vai se posicionar se você realmente é o irmão mais velho, como é a sua atitude como um irmão mais velho. Se você tem as responsabilidades e assume essas responsabilidades como um irmão mais velho. Mas vamos continuar lá, irmãos. Olha que interessante, Eliabe, ele tinha a progenitura, ele tinha a aparência, mas não tinha o coração segundo o coração de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Olha lá, em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 58, vai nos mostrar, né, a Eliabe novamente. Olha que interessante, olha, 17... Aqui 17 do capítulo 1, 17 capítulo 1 começa dizendo, né? Os filisteus reuniram suas tropas, né? Os filisteus juntaram suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. E a partir dali vocês vão ver a descrição de um gigante chamado Golias desafiando um exército. Compreende? E aí é algo muito interessante que me chamou a atenção, irmãos. É assim, ó, por que quando os filisteus foram enfrentar o exército de Israel, não lutaram exército contra exército? Porque eles sabiam que eles estavam perdidos. Porque quem comanda o exército de Israel, do povo de Deus, é o nosso general, que é Cristo, amém, irmãos? E se ele fosse lutar exército contra exército, eles já estavam derrotados. Por isso que eles fizeram uma artimanha, eles fizeram uma estratégia, escolheram o maior guerreiro deles, para que desafiasse a luta um homem contra um homem só. Porque se fosse exército contra exército, eles já estavam derrotados. Leiam a Bíblia, vocês vão ver. Todas as vezes em que enfrentaram o exército de Israel, todas as vezes eles perderam. Por quê, irmãos? Porque o Senhor pelejava por eles, porque o Senhor estava na frente de toda a batalha. E não é diferente nos dias de hoje, meu irmão. O Senhor está na frente da sua batalha, meu irmão. A guerra não é sua, a guerra é dele, e a vitória é certa em nome de Jesus.
Compreende? O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Compreende? Então essa foi a estratégia. Vai lá Golias, e a gente vai ver que durante 40 dias, irmãos. Vamos lá, vamos mostrar aqui. Quem é Eliabe? O irmão mais velho, certo? Quando Eliabe, olha lá, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Olha aqui, irmãos. Olha a atitude dele, irmãos. Do irmão mais velho. Se você ler desde o início do capítulo, você vai ver que o pai, o seu pai Jessé, manda Davi com alguns alimentos para trazer para o rei e para os seus irmãos que estão na frente da batalha. E olha a forma que ele é confrontado, humilhado pelo seu irmão Eliabe, que viu, irmãos, ele estava presente no dia em que seu irmão Davi foi escolhido e ungido pela primeira vez a rei de Israel. O que esse irmão tinha que fazer a partir daí com seu irmão caçula, irmãos? Cuidar dele, estar ao lado dele, ajudando ele. Mas nós temos que atentar a algo, irmãos. A inveja mata e afasta a gente de muitas coisas, viu, gente? Porque que nós vemos no coração de Eliabe, por ter sido rejeitado, uma mágoa muito grande em relação ao seu irmão. Mostra aqui, rancoroso. Compreende? Mas querido, olha, nós precisamos entender muito claro, olha, que acho que um pouquinho antes, glória a Deus, aleluia, hein? Val 29, vamos ver um negócio aqui, eu quero ver se fala. Disse Davi, um pouco antes, volta um pouco antes, quando fala, volta ao 27, 24, 23, Golias, o guerreiro, lançou tal. Tem um momento aí que fala que Davi era o filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. E Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Foi logo em seguida, vai passando aqui, a hora vai chegar, né? 12. E os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho primogênito, você entendeu? Tá? Então, por que quando Samuel pede para apresentar os filhos, porque Jessé traz, o primeiro que ele traz é Eliabe? Porque ele era o primogênito, era o direito dele. Compreende isso, irmãos? É muito claro, amém? Então era o direito dele. Mas o Senhor, não foi Samuel que o rejeitou. Quem rejeitou foi o próprio Deus que o rejeitou. Compreende isso? Aí é isso, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi, o que ele era? Era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram a Saul. Então, irmão, olha que muito interessante, né? Quando Eliabe vê Davi perguntando, peraí, mas o que está acontecendo aí? Porque era uma situação, irmãos, que se vocês verem lá, perduravam já há 40 dias. A palavra nos mostra que de manhã e de tarde, Golias saía, então, ei, tem alguém, tem macho aqui nesse lugar? Tem alguém aí que pode me enfrentar? Mas tem que ver o tamanho do homem lá, né? Diz que só a lança dele a haste da lança dele pesava mais do que não sei quantos quilos. Compreende isso, irmãos? Então ele desafiou, imagina isso. Durante 40 dias, um exército, homens guerreiros, ouvirem isso, essa afronta. Mas quando chegou Davi, ouviu. Ele não titubeou, ele não pensou 2 vezes. Sabe qual foi a reação de Davi? Quem é este incircunciso
que ousa desafiar o Deus vivo? Compreende isso, irmãos? Davi não veio, como o seu irmão falou, você veio aqui para espiar a guerra, para ver a guerra. Ele não veio para ver, irmão, ele veio para participar, ele veio para vencer a guerra, em nome do Senhor. Compreende? Porque ele falou para o Golias: você vem contra mim, mas eu vou contra você, em nome de quem? Do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Não tem como perder a guerra, irmãos. Não tem gigante que fica em pé. Compreende isso? A batalha já está vencida, irmão. Toma isso, toma posse disso, irmãos. Está aqui, ó. Depois leiam lá na sua casa, esmiuça, sabe? O capítulo 17 de 1 Samuel, você vai ver. Sabe? Quando ele se apresenta ao rei Saul: mas você é tão jovem. Não, como é você? Ele é um guerreiro já experimentado, adestrado, treinado, ele está pronto para guerra, mas você é tão jovem. Não, mas olha, quando eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, veio um leão e eu, com as minhas mãos. Veio um urso e eu, com as minhas mãos. Então tá bom, então, peraí, então põe a minha armadura e você vai lá lutar com ele. Quando pôs a armadura, o que a palavra diz? Davi não saía de lugar, gente. O que nos mostra aqui, irmão? Você tem que lutar com a armadura, com as armas, da forma, da maneira que você é com Deus. Não tem como você pegar emprestado de ninguém. Eu vou lá porque vou pegar unção. Você não pega unção, não se dá. Unção se tem, unção se busca. Compreende, irmãos? Compreende isso? O que Davi fez? Tirou toda a roupa, a armadura do rei Saul, foi lá a palavra diz que ele foi lá no lago e escolheu o quê? 5 pedras, e a sua funda, o seu estilingue, e foi uma só, irmãos, uma só, certeira, no meio da palavra diz, no meio da fronte dele. Matou o Golias? Matou o gigante? Não. O atordoou, ele caiu, glória a Deus, aleluia, ele caiu. E qual foi a atitude de Davi? Se Davi ficasse lá, eu derrubei o gigante, aplaude, não. Ele saiu correndo, foi lá, pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele. Você precisa, irmãos, cortar a cabeça, a raiz de tudo que tem te prendido. Tudo que tem te prendido. Eliabe, o irmão mais velho, o primogênito da família de Jessé, ele era um soldado. Nós lemos aqui na palavra, não é? Ele estava lá na frente da batalha. Ele, durante esses 40 dias, ele ouviu as ofensas, os desafios. Só que ele não tomou atitude. Mas quando ele viu o seu irmão caçula só perguntando o que era, ele se irou. Seu irmão não era soldado, seu irmão era um pastor de ovelha, mas ele era um soldado. Ele não enfrentou, mas quando alguém se propôs a enfrentar, ele quis ridicularizar, ele quis humilhar o seu irmão perante toda a plateia, né, os soldados que ele estava perguntando. Compreende isso, irmãos? Certa feita, obrigado, Espírito Santo, Jesus estava em uma situação e os seus discípulos vieram falando para ele: olha, tem gente fazendo lá também. O que o senhor quer que a gente faz? Que a gente manda fogo e acaba com eles? Jesus falou: não. Quem não ajunta, não espalha. Compreende isso, irmãos? Quem está conosco
não está contra nós. Fazer a obra do Senhor é, como nós falamos, é por um. Quando um sofre, o corpo todo sofre, todos nós sofremos. E Davi se levantou e mudou a história daquela batalha. Lucas capítulo 15 fala sobre o terceiro irmão mais velho. Eu até pesquisei, mas a Bíblia não fala nem o nome do irmão mais velho, nem o nome do irmão mais novo. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, é uma passagem que, eu creio que todos nós sabemos um pouco ou mais, mas nós sabemos que fala sobre o filho pródigo. Fala sobre a condição de... que começa a palavra dizendo assim que um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Para aí. 2 detalhes que nos chamam muita atenção. O primeiro, o filho mais novo te pedir a herança. Não é de hábito. Herança ela só repartida, não é pedida, ela é repartida após a morte dos pais. Mas mesmo assim a gente vê aí é uma parábola, a gente vê que Jesus falando assim: olha, mesmo assim o pai anuiu, ou seja, concordou com o pedido do filho mais novo e repartiu a herança entre eles. Ou seja, entre o filho mais novo e o filho mais velho. Claro isso, irmãos? Não tinha ficado claro por mim. Eu já preguei tanto sobre isso. Quando eu falei assim, uau, mas repartiu entre eles. Ou seja, olha, essa propriedade vale 1 milhão, 500 mil é para você e 500 mil é para você. Só que o filho mais novo pegou os 500 mil e saiu para viver a vida dele. E a palavra diz que ele viveu de uma forma dissoluta, gastou todo o seu dinheiro, nos prazeres da vida, até que literalmente acabou ficando sem nada, ao ponto de buscar emprego para cuidar de porcos. Olha, por que porcos, irmãos? Para um judeu é anátema. Compreende? O judeu ele não pode nem, você leia lá em Levítico, ele não pode nem comer, é proibido comer carne de porco. Imagina, e ele sente a vontade de comer a comida, a lavagem que os porcos comiam. Olha ao que ponto chegou esse jovem. Mas esse jovem um dia, ele parou e pensou: lá com meu pai, os empregados que ele tem, ele cuida melhor do que na situação que eu estou. E resoluto, resolveu voltar ao pai. E o pai estava ali. Muito interessante, eu creio. A gente já está ilustrando, que o pai estava, todo dia ele olhava, e o pai estava aguardando a volta. E quando ele viu o filho chegando, recebeu como tem que ser recebido, com festa, com roupa nova, compreende, queridos? Com honra, a sandália no pé é uma honra, compreende? Porque só andava descalços os escravos. Tem algumas coisas simbólicas, o porquê de dar o novilho, porque dar a túnica nova, porque dar a sandália. Não vou entrar nesse aspecto, mas eu quero voltar para o aspecto do irmão mais velho. Olha aqui o irmão mais velho. Está lá no versículo, o irmão mais velho. 26, Põe aí. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e a dança. Então veja lá, ele continuava trabalhando em sua herança, amém, querido? Então olha lá. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão
voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, sã e salvo. Uau! Esse irmão primogênito, o mais velho, quando soube que seu irmão mais novo voltou, qual foi a sua reação? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, enquanto seu pai saiu e insistiu com ele. E aí nós vemos 3 atitudes que esse filho mais velho poderia tomar. A primeira, sabe a atitude dele? Ele se achava santo demais, ele continuava irado, ele se isola e não vai receber o seu irmão, não vai se alegar em família. Ele tem uma atitude totalmente egoísta, egocentrista, que impede de comemorar junto com a família. A segunda atitude, ele continua irado, e saindo dali ele vai desabafar as suas indignações com seus amigos, que aí ele diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Irmãos, olha o que ele diz, que todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Espera aí, o pai repartiu a herança entre eles, ele era dono, ele não tomou posse da parte dele da herança. Compreende isso, irmãos? É muito forte isso, né? E ele diz assim: como escravo a teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. E veja aqui, e ele acusa o pai: mas tu nunca me desse nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Gente, não tomou posse daquilo que o Senhor deu. Isso ocorre muitas vezes em nossas vidas, irmão, por desconhecimento. Nós vivemos um evangelho um ano todo, um tempo todo. Não sei quantos anos você tem, eu tenho 29 anos, não sei quantos você tem, mas ainda você não tomou posse daquilo que o Senhor já tem para a sua vida. Compreende? Eu não estou vendo, mas a fé você não vê. A fé você não vê. A fé você crê. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Eu creio, irmãos, amém? E vem em seguida que ele acusa o seu irmão, né? Mas quando volta para casa, esse teu filho, olha, ele fala, o teu filho, não fala nem o meu irmão. Compreende? Primeiro ele acusa o pai, não me dá nem. Aí depois, mas quando volta para a tua casa, o teu filho, que esbanjou os teus bens, com as prostitutas, matas o ovilho gordo para ele, disse o pai: meu filho, você está comigo, e tudo o que tenho é seu. Por quê, irmãos? Tudo que eu tenho é seu. Por quê? Porque o irmão mais novo já tinha pegado a sua parte, irmãos. Compreende isso? Nós podemos fazer aqui não está no contexto, mas fazer uma análise. Quem é pior? O irmão mais novo, mais moço, o caçula que pegou toda a sua herança, foi lá e gastou, ou o irmão mais velho que ficou com a herança e não usufruía dela, continua sendo escravo dela? Compreende isso, irmãos? É forte isso, irmãos. Ele ficou na casa do pai. E a terceira atitude. Qual era a atitude correta do primogênito, o irmão mais velho? Qual teria que ser? Era jogar seu ego fora, jogar o seu orgulho no chão e receber o seu irmão arrependido. Compreende isso, irmãos? Ele ficou na casa do pai, mas não estava com o pai como família, e sim como um empregado, e não como proprietário, dono da parte da sua herança. É forte. Dói o meu coração. Eu imagino um coração desse de um pai. Tinha um filho que foi, tinha outro que ficou, mas não estava. Quarto primogênito, Esaú, irmão de Jacó, e depois, Israel. Gênesis capítulo 25, do versículos 19 a 34, começa dizendo assim, esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, o filho, Isaque era o filho da promessa.
o qual, ou seja, Isaque, aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, ou arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Então, com quantos anos se casou? Marquem isso, irmãos. Com quantos anos se casou Isaque? Com 40 anos, tá bom? Volta lá. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho, atenção, a reversão já lá no útero, tá? O mais velho servirá ao mais novo. Isso já está lá no útero ainda. Vamos lá, continua. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Então o irmão mais velho, o primogênito, se chamava Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar. Olha a beleza, irmãos, de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Com quantos anos Isaque começou a orar por sua esposa Rebeca, que era estéril, gente? Com quantos anos? E com quantos anos se cumpriu a oração dele? Quando ele tinha 60 anos, irmãos. Passou-se 20 anos orando, irmão. Ei, por que você quer desistir? Ei, não para, não desista, insista, persista, viu? 20 anos. Deus dá um comando para Moisés: suba para o monte. Moisés fica 7 dias. Deus que mandou ele subir. Mas Moisés fica 7 dias aguardando o Senhor chamar ele. Naamã foi dada uma ordem para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Compreende, irmãos? Se ele desse só 1, só 2, só 3, aconteceria um milagre. Elias enfrentou os profetas de Baal e depois subiu ao monte para orar e mandou o seu servo olhar. Vai lá, 7 vezes ele mandou o seu servo olhar, e na última vez o seu servo olhou: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que Elias falou: corre porque vai chover, avisa o rei que vai chover. Compreende isso, irmão? Faziam 3 anos e meio que não chovia, por uma ordem, por um comando expresso de Elias. Leiam lá 1 Samuel capítulo 17. Compreende, irmãos? Nós precisamos, nós filhos de Deus, não podemos desistir nunca. Temos que continuar sempre perseverando em oração, porque uma hora, no tempo de Deus, debaixo do seu propósito, vai acontecer, irmãos. Amém? Aconteceu aqui, irmão. E olha aqui o processo que tem, né? Continua dizendo: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e via percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia em tendas. Olha, irmãos, olha aqui, olha o perigo que tem aqui, ali, olha o perigo. Isso é uma boa mensação para a família, viu, gente? Olha aqui, Isaque, o pai, preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Mas Rebeca, a mãe, preferia Jacó. Olha o conflito dentro de uma família. O pai gostava mais de um e a mãe gostava mais de outro. Qual é o resultado, irmãos? Nós vamos ver em seguida. Primeiro resultado:
né? Onde Esaú, ele vende, ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele preferiu resolver a sua situação imediata, ou seja, a sua fome, do que esperar a promessa que havia sobre a vida dele, entendeu? Vocês vão ver mais para frente, irmãos. Estou ganhando um pouco mais de tempo agora. Ele vende a primogenitura, ele vai caçar, volta esbaforido, com fome, e a palavra diz que ele estava a ponto de morrer, e ele vende, porque Jacó, na sua astúcia, propõe a ele: tá bom, eu te dou um prato de lentilha, só que você vende a sua progenitura para mim? Que era coisa, né? Que era herança. Olha como Jacó fez. E ele vendeu. Primeira coisa. Segunda coisa, né? Esaú perde a sua bênção. Seu filho mais novo, Jacó, obedecendo a sua mãe Rebeca, mentiu ao seu pai Isaque e roubou. Tomou também a sua bênção. Eu estou dando esses dois exemplos para vocês, irmãos. Olha, vocês vão ver lá em Gênesis capítulo 27, do versículo 1 ao 46, vai mostrar essa situação toda, né? Num primeiro momento onde que Isaque, já à beira da morte, chama Esaú, fala: vai lá, caça, prepara aquela comida gostosa para mim, que após eu comer eu quero abençoar a sua vida, porque a bênção naquela época era algo muito importantíssimo, e não deixa de ser nos dias de hoje. Eu já falei isso e repito, é uma pena que eu, na minha ignorância, no meu tempo de ignorância, eu não continuei a tradição que eu tive dos meus pais, né? Eu já falei sobre isso. Eu louvo a Deus hoje que a minha esposa pega no telefone, quando ela vai falar com a mãe dela, primeira coisa que ela fala não é alô, ela fala: benção, mãe. Nós não ensinamos nossos filhos a pedir bênção. Benção, pai, benção, mãe. Quando você libera a bênção, tem algo muito profético nisso, viu, irmãos? Mas enfim, né? Como nós somos, né? Meus pais eram caretas, quadrados. Eu continuei careta, quadrado e cego. Não continuei uma tradição de abençoar. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Amém? E é uma coisa que qualquer hora a gente vai falar sobre por que nós usamos a bênção sacerdotal e não a bênção apostólica. A bênção sacerdotal, né, que está em 1 Números capítulo 7, 14, né, e a bênção apostólica que está lá, ela vem com o apóstolo Paulo, né, nas epístolas paulinas. Por que nós usamos? Porque nós usamos a origem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça a bênção que os sacerdotes liberavam para o povo. Compreende isso? Mas enfim, vem num outro contexto. Amém, querido? Então nós vamos ver isso. E toda uma estratégia dentro daquela desunião que havia na família, porque o pai gostava de um e a mãe gostava de outro. E quando a mãe ouviu o pai falando para Esaú para ele fazer isso, ele correu para Jacó e falou: vai lá, pega lá rapidinho um bezerro lá, vem aqui que eu vou preparar. Enfim, preparou toda uma astúcia. E o que ocorreu? Jacó foi lá e também tomou a bênção do seu irmão. Já tinha tomado o que? A sua? Tomado não, né? Ele vendeu, né? Primogenitura. E agora eu quero marcar bem isso, para vocês verem que esse irmão mais velho, ele tinha todas as razões possíveis e imagináveis para literalmente fazer aquilo que foi gerado no coração dele. Porque após ele saber do seu pai, quando ele volta com a caça, que prepara a comida e leva para o seu pai, que: pai, eu estou aqui a comida e eu quero a bênção. O pai falou: pera, como assim? Eu já acabei de liberar a bênção. Aí caiu a ficha dele. E ele fala: o seu irmão astutamente tomou a sua bênção. Mas o senhor tem alguma outra bênção para mim? Não tenho mais. Como é aí? A palavra diz que, ó que gerou no coração dele, ó. Diz que gerou, sua reação, versículo 41. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Olha aí, ó. Então, por quê, queridos? Porque primeiro a sua primogenitura e agora a sua bênção. Então ele falou: eu vou esperar a oportunidade certa. Quando meu pai morrer, eu mato meu irmão.
E nós vamos ver aí uma situação, novamente a mãe, a Rebeca entrando na situação, pegando o seu filho, mandando lá para a terra dos seus parentes, enfim, e passam-se 20 anos, e Jacó volta novamente, Deus manda ele voltar para a sua terra, e aí o que ele tem que fazer para voltar para a sua terra? Ele tem que se encontrar com o seu irmão mais velho. Tem que encontrar com Esaú. Gênesis capítulo 32, versículo 3 e 4. Olha como ele se dirige, é muito interessante, Olha como ele se dirige ao seu irmão. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Jacó, na região de Seir, território de Edom. E lhe ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu irmão. Ele diz isso, não? Olha como ele fala: ao meu senhor Esaú. Assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Ou seja, ele permaneceu 40 anos. Olha o que ele permaneceu 20 anos. Olha o que ele fala no versículo 32, 11. Põe direto no 11. Aí a sua oração, ele ora assim, ele diz assim: livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Então a gente vê que ele trata o seu irmão como o Senhor, e ele fala que ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque ele aprontou lá atrás e saiu fugido. Compreende? Eita, o negócio está pegando ali, Glória a Deus, aleluia, Olha que interessante, E agora nós vamos ver, a reação, é muito interessante agora, irmão, a reação de Esaú, irmão mais velho, é totalmente diferente daquele outro irmão mais velho que nós vemos em Lucas. Compreende isso? Vamos lá, Gênesis 33, do versículo 1, diz assim, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, imagina, meu irmão, se ele tinha medo já do seu irmão, ele está vendo aí do irmão vindo ainda com mais 400 homens, ele falou: estou morto, não tem para onde correr. Aí, olha aí a estratégia dele: ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos, depois Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes, ou seja, se humilhou perante o irmão. Compreende isso? 7 vezes ele se curvou até o chão. Olha a reação do irmão. Sacou da espada, foi lá e cortou a cabeça de Jacó. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Compreende isso, irmãos? O irmão mais velho lá de Lucas, ele não tinha razão nenhuma, porque a propriedade foi dividida igual para os dois. Mas esse irmão mais velho aqui, irmãos, ele tinha toda a razão possível. Ele foi roubado na sua primogenitura, ele foi roubado na sua bênção. Mas quando ele recebeu o seu irmão caçula novamente, ele recebeu com amor, com honra. Vocês viram a diferença entre um irmão e o outro? E aí nós chegamos encerro com o nosso irmão mais velho, o nosso primogênito, o unigênito, que se tornou primogênito por cada um de nós. Seu nome é Jesus Cristo.
Você sabe por que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus? Sabe? Porque Jesus foi a única pessoa nascida de uma mãe mortal chamada Maria e um pai imortal do nosso Abba Pai, Deus o Pai. É por isso que Jesus Cristo é chamado Filho unigênito de Deus. De seu pai ele deu poderes divinos. Está lá em João capítulo 10, versículos 17 e 18, que diz: por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do Pai, e ele recebeu também da sua mãe. Ele herdou a mortalidade e tornou-se sujeito à fome, à sede. Ele dormiu, ele chorou, ele se fatigou, ele teve angústia, teve dor e morte. No deserto teve fome. No tanque de Betesda ele teve sede. No barco ele dormia tranquilamente. Quando ele soube da sua morte de seu amigo Lázaro, ele chorou. No Getsemane ele demonstra fadiga, angústia de morte. Na cruz, dor e morte. Isso nos mostra a humanidade de Jesus Cristo, o Filho do homem. Em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Unigênito, o que significa unigênito? Significa filho único, o único filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele é o unigênito. Hebreus capítulo 12, do versículos 22 a 24 diz: mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram milhares de anjos em alegria. Amém, queridos? Dá glória a Deus. Nós chegamos à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Dá outra glória a Deus, irmão. Nós chegamos aonde? A Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido que falava melhor do que o sangue de Abel. Vocês se lembram? Vocês se lembram do primeiro primogênito Caim? Olha aqui novamente aparecendo, irmãos. Aqui. E aí em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20 diz, ele nos mostra a supremacia de Jesus Cristo. Coloca aí para nós: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse é o nosso irmão mais velho, é o primogênito. Diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo. Sabe o que é tudo, irmãos? Tudo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Presta atenção: é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. O sangue derramado na cruz. Naquele momento, o que houve? A reconciliação, a restauração do que, irmãos? Se pelo primeiro primogênito Caim, ao ser rejeitado por Deus, junto com a sua oferta, ele matou seu irmão caçula, e ele foi amaldiçoado junto com a terra pelo sangue de um inocente sendo derramado. Da mesma forma foi necessário reconciliar, restaurar o princípio, o início, a terra, que o unigênito e o primogênito de Deus, ou seja, Jesus Cristo, derramou o seu sangue na cruz para redimir a terra, para redimir cada um de nós, para nos resgatar novamente, irmãos. Vocês compreendem disso? O preço que o nosso
O irmão mais velho, primogênito, pagou, porque ele precisou se transformar numa forma de homem. Compreende isso, irmãos? Qual é o irmão mais velho que você quer ser? Você quer ser Caim? Você quer ser Eliabe? Você quer ser o irmão mais velho lá de Lucas? Ou você quer ser Esaú? Você quer ser como Jesus Cristo? Que Esaú e Jesus Cristo perdoou e recebeu de volta o seu irmão, independente do que ele tenha feito. Esse coração precisa ser gerado em nós. Nós precisamos, como irmãos mais velhos, cuidar dos nossos irmãos caçulas que estão perecendo, que estão morrendo nas trincheiras, no fronte da batalha espiritual, irmãos. Muitos de nossos irmãos têm ficado para trás. E nós, como os irmãos mais velhos, como temos feito isso? O que temos feito por isso? Como o irmão mais velho lá de Lucas, fica irado, murmurando, como Eliabe, espezinhando, ridicularizando, humilhando. Aquele que era já rei sobre a sua vida, além de ser seu irmão, era rei sobre a sua vida. Na madrugada de domingo, irmãos, domingo passado eu saí daqui, eu creio que sempre é a mesma coisa, eu saio novamente daqui totalmente conturbado, sabe, irmãos, totalmente mexido dentro de mim pelo que o Senhor tem derramado na minha vida. Isso é produto de vários dias de oração, de busca, e continua, e o Senhor continua falando. E na madrugada de domingo passado, quando eu fui para casa, né, o Senhor falou comigo que, assim, sobre Deus não quer no que você se transformou. Deus quer da forma que Ele criou você. Deus quer nos resgatar. Deus quer nos restaurar a nossa inocência, porque nós fomos formados na inocência. Compreende, irmãos? Deus falou ao meu coração que Deus faz as coisas sobrenaturais, os milagres para nós, mas as coisas naturais somos nós que fazemos acontecer. O impossível Deus faz. O impossível Deus faz. Mas o possível. Já que você está aqui, aproveita, pega a sua Rebeca. Glória a Deus. Gente, assim, é algo que me alegra meu coração, né, em ver, aleluia, em ver esses jovens, né, Juninho, Diácono Juninho, nossa irmã Alanis, né, num processo de oração, numa união que eu creio que Deus está. Porque o primeiro passo deles, obviamente, o primeiro foi, um olhou para o outro, tchan, 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 faz pose? E aí, né, algo no espírito surgiu e começaram a orar. E eu creio que este é o caminho certo. Tudo é de base de oração, tudo que começa certo. Falava isso para eles ontem. Não tem o porquê dar errado. A Bíblia não nos dá respaldo. Já tem vários estudos sobre isso. A Bíblia não fala sobre namoro. A Bíblia nos traz compromisso. Compromisso. E é para isso que nós vamos orar por vocês, pelo compromisso que vocês estão assumindo agora perante Deus, perante aos seus pais. Amém? Vocês estão convictos disso? Então nós vamos orar por vocês. Amém? Vou pedir a ajuda dos pastores que estiverem aí. Pastora Inária, vem cá, pastora Inária, vem cá. Pastor Jonas aqui, pastora Paulinha, pastor Edivando, me ajuda aqui, pastora Cléo, pastor Alexandre, pastora Cida, vem cá.
Não, sobe aqui, estende a mão, cobre eles de oração, hein? Que vão precisar de muita oração, viu, irmãos? Né? Cobre eles de oração aí, que eles vão precisar de oração, viu? Esses jovens. Ai, Jesus, eu quero morrer amigo de vocês, viu? Vocês podem estender as mãos para cá, vamos? Isso, eu ia pedir para alguém cobrir as costas deles, mas minha esposa já, glória a Deus. Senhor, pelo poder que há em nome de Jesus, nós ungimos a vida do diácono Juninho, da Alanis, Deus. Declaramos, Senhor, que esse gesto, Senhor, onde eles, primeiramente em obediência à Tua palavra, a Ti, Senhor, falaram com os seus pais, tiveram consentimento dos seus pais, falaram com o pastor deles, a cobertura espiritual foi como eles se referiram, Senhor, para continuar essa caminhada em oração, para gerar uma família, Deus. Eu te peço, Senhor, que a partir de agora, Senhor, destaque anjos da Tua guarda pessoal, que sejam postados à direita, à esquerda, atrás, na frente de cada um deles, Senhor. Senhor, esteja, Senhor, neste momento com eles, Pai, onde que a partir de agora eles formam um compromisso diante de Ti, Senhor. E eu sei, Senhor, que muito em breve nós estaremos celebrando o casamento deles, Pai, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Não, vai. Amém? Uai. Daqui a pouquinho nós vamos orar por outro casal também, viu? Eita glória. Pastor Inária? Amém, irmãos? Eita Deus. Depois eu preciso ter uma palavrinha rapidinha com você. Pois. Depois. Alanis. Eu achei interessante, viu, gente? Achei interessante que o presbítero Leandro, quando ele e a esposa dele, né, a diaconisa Marilda, veio para cá, eu falei para eles assim que eles eram, né, presbítero, que eram um presente de Deus para cá, né? Aí ele entendeu que o presente era o Juninho. Vamos ficar em pé, vamos terminar, gente. Glória a Deus, né? Isso é bom demais. Amém? Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, nós podemos servir a mesa do Senhor juntos, né? E nós vamos para a nossa casa, e eu sei que o Senhor vai continuar falando ao coração de cada um de nós. Quem é o seu irmão mais velho? Como você vai se portar daqui para frente com o seu irmão mais velho? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.